Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho, o primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O imperador Augusto, ele foi muito cuidadoso no controle do reino, e ele usa muito recenseamento. Os romanos usavam, se bem que recenseamento, uma coisa que, vez por outra, acontece também no nosso país, era comum naquela época. A Bíblia cita censos e recenseamentos que foram feitos por reis de Israel, mas aquele recenseamento foi muito especial, porque Augusto queria o controle. Ele foi o primeiro grande César, estava começando o império, ele queria saber quantas pessoas tinham nas províncias, e era uma maneira também de reunir os clãs. Em Israel haviam clãs, as chamadas tribos. Por isso o pessoal tinha que se locomover de um lugar para o outro. Não é muito comum isso hoje, em outras vezes também não foi, mas aquele censo, há registros históricos que falam sobre isto, sobre censos que faziam este movimento todo. Era uma maneira dele ter o controle, tirando pessoas de um lugar, uma maneira de acabar com motins e levar todo mundo de volta para suas origens. E por isso Belém vai lá, José vai até Belém, que é a origem da sua família. Maria também era descendente de Davi, e ela vai com José, mas ela ia também porque tinha um motivo especial. Maria estava grávida, sendo virgem. Houve uma confusão na época, imagino toda a luta que aquela moça passou, mas foi plano de Deus, foi projeto de Deus. E Deus usa os governantes, Deus usa pessoas poderosas, Deus usa situações que parecem muito estranhas para realizar a sua vontade. Ele tem feito isso na história e ele faz isso na vida. Gente, por exemplo, que não tinha plano nenhum de estar aqui e veio para a praça hoje. E tem algo especial para você. E talvez você também está aqui nesta noite sem ter planejado. Uma pessoa da igreja, da família o convidou, um amigo da igreja, talvez você viu no YouTube, você que está em casa. Com certeza, ninguém está aqui por acaso. Deus tem nos trazido nesta noite. Também, aquela noite não foi por acaso. Deus planeja e Ele controla a história. Independente dos governantes, muita gente está com medo de governantes, não temos que ter medo de ninguém, porque acima de tudo está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele controla a história. Ele quer controlar a história da sua vida também. Ele dividiu a história com a vinda de Jesus. Belém era a cidade de Davi, ela é chamada também de Efrata. A palavra Efrata significa terra frutífera. E Belém significa casa de pão. A profecia, e um profeta chamado Miqueias falou sobre isto. E por isto, Jesus Cristo cumpriu todas as predições acerca dele, provando ser ele, de fato, o Messias prometido, o Cristo. E quando ele cumpre tudo, ele está fazendo a vontade de Deus, submetendo-se a Deus. O próprio Deus se encarna na pessoa de Jesus. Mas uma coisa interessante, Betlém, casa de pão, é o lugar onde nasce Jesus, que é o pão da vida. E em João capítulo 6, este mesmo Jesus declara isto. Depois que ele fez um milagre que marcou muito, tanto é que os 4 evangelistas registraram, que foi a multiplicação dos pães, alimentando aproximadamente, pelo menos, 15 mil pessoas. Porque foram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Uns calculam até em mais de 20 mil pessoas. Alimentados com 5 pães e 2 peixes. Aquilo que parece impossível aos homens é possível para Deus. Deus faz milagres, fez naquela época, faz até hoje,
Mas só que muita gente não entendeu. E aqueles que foram alimentados, logo depois, Jesus os deixou e eles vão atrás de Jesus porque eles querem mais pão de graça. Eles querem alimento de graça. Não era fácil naquela época, não é fácil até hoje, mas Jesus se apresenta e ele fala para eles que muito mais do que ir atrás de um pão e de um alimento que hoje alimenta e daqui a algumas horas você já está com fome de novo, você precisa de algo que vai além disto. Nós precisamos de muito além das bênçãos materiais. Tem gente que procura até hoje Jesus por causa de bênçãos materiais, mas ele quer dar algo muito maior, porque a fome que todos nós temos, muito mais do que a fome de comida, é fome da alma. Jesus é o pão da vida. Vamos ver e vamos ler aí na sequência, cada um vai lendo. Kelly começa, João 6,32, depois o versículo 35, versículo 48, versículo 51, 57 ao 58 e 1 Coríntios 15, 16. Pode iniciar. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. 1 Coríntios 15, 16 e 17. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Jesus Cristo, o pão da vida. Belém, a casa do pão. Jesus Cristo, pão que foi dado por Deus, presente de Deus. No Natal nós pensamos em presentes. Este Jesus que veio, viveu, fez coisas maravilhosas e faz até hoje, eu não duvido. No entanto, acima de tudo, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, pagando o preço dos meus e dos seus pecados. Mas ele ressuscitou e está vivo. E esse Jesus Cristo que vive, através do seu Espírito Santo, ele quer viver na vida de cada um. Eu não sei quantos aqui já têm experimentado Jesus Cristo vivo, quantos aqui já o receberam como Senhor da vida. Muita gente convida Jesus, quer a presença de Jesus, fala para Jesus estar e até tem o cuidado dele, porque ele atende a todos. A Bíblia mesmo, e ele mesmo diz que o sol e a chuva vêm sobre os maus e os bons. No entanto, ele só pode preencher a fome da alma e dar a você uma vida que não é só aqui, mas é para sempre, vida eterna, certeza de céu. E se a gente não tiver essa esperança do céu, tem horas que parece que não vale a pena viver. E sem essa esperança, a gente não tem verdadeira felicidade. Só Jesus Cristo que veio, viveu, morreu na cruz, derramou seu sangue, mas ressuscitou e está vivo, só Ele, pelo poder do Espírito, pode entrar no coração de quem recebe o presente. Presente é algo que a gente dá para quem recebe. Quando eu ofereço um presente, eu tenho duas reações. Ou a pessoa recebe ou a pessoa rejeita. Se rejeitar, ninguém que dá presente força a aceitação do presente. Agora, se você humildemente reconhecer que por você nunca conseguirá de fato resolver os seus problemas, principalmente o problema da sua paz, o problema do seu pecado, o problema da sua fome espiritual, você tem que humildemente receber o presente que Deus já enviou. Jesus é o grande presente. No Natal, a gente dá presentes como símbolo do grande presente que é Jesus. Mas, acima de tudo, se você quer
agradar a Deus, receba o presente que Ele ofereceu em Jesus. Nós vamos fechar os nossos olhos. Se alguém nesta noite, de coração, quer receber este presente, quer receber o que Deus enviou, o pão da vida, reconhecendo que é pecador e aceitando a oferta de Deus, crendo de todo o coração em Cristo como Salvador e tendo-o como Senhor, ore comigo no coração a oração que eu vou fazer. Diga assim: Deus eterno, eu te louvo, porque neste período de Natal, o mundo pensa, e eu estou pensando mais, na necessidade que temos de receber um grande presente, de termos algo especial. E, Pai querido, reconhecemos que o grande presente já foi dado à humanidade, eu reconheço, é Jesus Cristo. Pai querido, eu reconheço que sou pecador, sou pecadora, mas eu reconheço que Jesus Cristo veio, eu creio que Ele viveu uma vida santa, eu creio que Ele morreu na cruz, eu creio que Ele derramou o seu sangue, eu creio que Jesus Cristo pagou o preço dos meus pecados, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. E eu convido Jesus a entrar na minha vida agora. Eu abro o meu coração, eu recebo o teu presente, eu recebo o presente da vida eterna em Jesus. Eu creio que o Senhor ouve a minha oração. Amém. Estamos de olhos fechados. Alguém nesta noite fez esta oração comigo? Levante a mão. Alguém tem feito essa oração? Gostaria de fazê-la? Levante a mão. Se você quer fazer isto, pode vir à frente. Temos essa senhora. Eu quero. Desculpa. Eu estou sem graça, eu estou muito envergonhada, eu estou muito sem jeito, o senhor me perdoe, mas eu quero. Eu fui muito grosseira, eu fui muito rude com aquela moça que só estava querendo nos ajudar, até com a minha família. Eu não sei nem o que dizer, mas eu quero. Eu fiz essa oração, mas eu quero. Eu louvo a Deus pela vida dela e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas também eu louvo a Deus pela vida de todos que estão aqui. Nós temos nesta representação mostrando aquilo que de fato é necessário se fazer. De coração receber Jesus. Como esta família estava muito preocupada com as coisas, com os brilhos externos daquilo que se decidiu chamar Natal. Natal que tem se tornado muito mais festa comercial. Não deixa de ser uma celebração da família, é muito bonito reunir a família. Mas não podemos nos esquecer do aniversariante. O mais importante do Natal é celebrar Jesus. E você celebra Jesus de verdade quando você o tem como Salvador e Senhor. Jesus quer ser mais do que o amigão. Jesus quer ser mais do que aquele que vem dar bênçãos materiais. Jesus quer ser Salvador e Senhor da vida de cada um. E nesta noite, se você ouviu esta oração, pensou nisto, talvez por algum motivo não fez, ou você que está em casa, faça contato conosco depois. A gente quer orar com você, a gente quer falar mais deste Jesus, porque para a nossa igreja, e creio que para todos os verdadeiramente cristãos, só há sentido na celebração do Natal, anunciando o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo, o pão da vida, o presente de Deus, que tem que ser recebido humildemente pela fé no coração, para que você possa ter a vida eterna. Que Deus possa estar abençoando vocês, que Deus abençoe a todos.